aula nós vamos fazer uma introdução e falar sobre os elementos de condução desse tecido. Também é um tecido complexo, que é composto de vários tipos celulares. Nós observamos aqui o xilema marcado em vermelho, então essa marcação não é por acaso, nós temos o xilema em vermelho e o floema em azul, como nós vimos nas videoaulas do floema. O floema é um tecido de parede primária, ao passo que o xilema é um tecido de parede secundária que apresenta células mortas na maturidade. Portanto, daí a escolha da coloração na representação esquemática do xilema como vermelho, as células do xilema na dupla coloração mais usual com safranina ou fucsina, as células de parede secundária do xilema se coloram de vermelho e as células de parede primária do floema se coloram de azul devido à utilização do azul de Gaussian nesta metodologia de dupla coloração. Assim como o floema, o xilema ocorre em todos os órgãos do corpo da planta. E como eu já disse anteriormente, xilema e floema ocorrem associados. Qual que é a função do xilema? Ele é o principal tecido condutor de dados. Qual que é a função do xilema? Ele é o principal tecido condutor de água de uma planta vascular. Ele transporta só água? Não. Ele também transporta solutos. Minerais que são absorvidos na raiz, água e minerais são transportados via xilema. Mas ele também auxilia na sustentação, porque, como eu disse, as células apresentam parede secundária e eles fazem eventual armazenamento de substâncias de reserva. Como eu disse, o xilema é um tecido complexo porque é composto de vários tipos celulares. Tem tanto células vivas como células mortas. Os elementos de condução são um tipo celular. A função é condução de água e transporte de solutos. Nós temos os elementos de vaso nas angiospermas e as traqueídeas nas gimnospermas. E nós vamos focar neles daqui a pouco. Nós temos também as fibras, que são elementos de sustentação e eventual armazenamento. Nós podemos encontrar fibrotraqueídeos, fibras libriformes, fibras septadas e fibras gelatinosas do xilema. E as células de parênquima. O parênquima radial, no sentido do raio, e o parênquima axial, no sentido do eixo. O parênquima axial tem várias classificações. Pode ser classificado como paratraqueal, apotraqueal. Bom, falando primeiro dos elementos de condução, ou elementos traqueais, nós temos nas angiospermas os elementos de vaso. São células mais curtas e com as extremidades perfuradas. Então houve dissolução das paredes terminais nessas células. Elas se alongaram, ela também se origina do diplocâmbio, então elas se alongaram e elas sofreram dissolução da parede terminal. Elas vão ser muito diferentes das traqueídeas das gimnospermas, que são células alongadas com as paredes oblíquas e imperfuradas. Então, traqueíde não apresenta aqui a placa de perfuração, porque elas são imperfuradas nas extremidades. Uma característica comum, além da parede secundária, é a presença de pontuação areolada, tanto nos elementos de vaso como nas traqueídeas. Vamos falar um pouco sobre os elementos de vaso das angiospermas. Como eu disse anteriormente, eles são perfurados nas extremidades. Então, quando essas células estão se formando, a parede é lignificada, o protoplasto morre, a parte viva da célula morre, mas antes dessa morte há a dissolução das paredes terminais para formar a placa de perfuração. As paredes laterais são todas perfuradas, possuem pontuações areoladas. E a dissolução da parede terminal, tanto no teto como no fundo da célula, ela tem vários padrões. A dissolução pode ser total, como a gente está vendo aqui, fica realmente como se a célula fosse um cano, a oca, ou essa dissolução pode ser parcial, como eu vou mostrar a seguir. Então, quando a gente observa a dissolução da parede terminal, ela pode ser total e a gente classifica a placa de perfuração como simples. Ela pode ser parcial, como se fosse uma escada, e a gente classifica a placa de perfuração como escalariforme. Ela pode ser constituída por vários forames,
e a gente classifica a placa de perfuração como foraminada, ou ela pode ser uma combinação, e a gente classifica a placa de perfuração como placa de perfuração mista. Elementos de vaso nas angiospermas como se fosse o encanamento de um prédio. Então, quando a gente vai construir um prédio de 15 andares, a gente não compra tubulações de 15 metros. A gente compra unidades de tubulação e a gente vai encaixando toda essa tubulação até ela alcançar o último andar. Então, os elementos de vaso seguem o mesmo raciocínio. Os elementos de vaso, então, seguem o mesmo raciocínio de uma tubulação de um prédio. Vejam bem, eu tenho os vários elementos e eles se unem para formar um vaso. Todos aqui aparentemente têm placa de perfuração simples, eles se unem pelas placas de perfuração e aí a água e os solutos fluem normalmente por esse tubo que é formado aqui, por esse vaso que é formado aqui. Então eles se unem pelas placas de perfuração. As traqueídeas são comuns nas gimnospermas. Elas são mais longas que os elementos de vaso, têm um diâmetro menor, têm as extremidades imperfuradas. Então elas não apresentam placa de perfuração. Aqui então está o esquema de uma traqueídea muito mais longa, com um diâmetro muito menor. E quando a gente observa a extremidade, a gente... As traqueídeas são comuns nas gimnospermas. Elas são mais longas que os elementos de vaso, têm um diâmetro menor, têm as extremidades imperfuradas. Então elas não apresentam placa de perfuração. Aqui então está o esquema de uma traqueídea muito mais longa, com um diâmetro muito menor. E quando a gente observa a extremidade, a gente não vê perfuração de solução de parede. Em compensação, nós observamos numerosas pontuações areoladas. Então, como as traqueídeas transportam, se elas não são perfuradas nas extremidades, como os elementos de vaso? Bom, elas têm várias pontuações areoladas que se concentram na extremidade, como nós observamos nessa figura aqui. Aqui é o ponto de junção de duas traqueídeas. Elas se unem pelas pontuações, formando pares de pontuação, e a água flui normalmente por essa região, como eu vou mostrar no esquema a seguir. Então, como eu disse anteriormente, aqui está o ponto de junção de duas traqueídes, que nós podemos ver melhor nesse esquema. Vejam como os pares de pontuação se alinham e a água e os solutos fluem normalmente pelas traqueídes.